A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com os irmãos, poder cultuar junto, né? Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias a respeito do motivo real. Qual é o motivo real de você estar aqui nessa noite? Deus tem falado muito comigo isso. E é algo, pastor Adriano, que Deus tem me incomodado. Porque às vezes a gente tem tantos motivos para vir para a igreja, e o motivo que deveria ser aquilo que nos norteia, aquilo que faz a gente sair de casa, às vezes ele está em último lugar. Nosso motivo principal deveria ser simplesmente cultuar e adorar a Deus. E o resto, irmãos, Jesus vai fazer. Às vezes a gente, eu estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu fui para a igreja e eu falava até para os irmãos, hoje eu vou lá buscar minha bênção. Quando a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Então, às vezes a gente tem esse linguajar crentez de dizer, eu vou lá para ver o que Deus tem para falar comigo, irmão. Em nome de Jesus, quando você sair da tua casa, diga para Jesus, Jesus, eu estou saindo da minha casa para adorar o teu nome naquele lugar, para te exaltar e dizer que só o Senhor é Deus e não há outro. Amém, igreja? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Capítulo 24 vai falar dessa passagem do caminho de Emaús. Eu li isso toda segunda-feira lá na nossa empresa. A gente tem uma reunião com os nossos colaboradores e a gente libera uma palavra. E na segunda-feira eu sempre chego no meio do caminho, Deus fala comigo, olha, libera essa palavra. E aí eu compartilhei essa palavra e a hora que o pastor Adriano falou comigo, eu peguei um monte de esboço de pregação, pastor, que eu tinha pronto já, que eu já preguei, e o Espírito Santo falou, não, aí voltou para esse texto. Eu entendo, irmãos, que Deus tem um propósito aqui nessa noite através dessa palavra, amém? Quem achou, diga amém. A partir do versículo 13, do capítulo 24, a palavra de Deus diz assim, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. E de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos? Como custam a entender e o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés
e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria como quem seguiria viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram nesse momento. E o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Eu queria que você mais uma vez fechasse os teus olhos por um instante e peça para Deus falar com você. Pai, no nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Pai, ela não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Adriano, ela é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra hoje ela seja próspera, que ela possa encontrar aqui corações sedentos da tua palavra, pessoas que têm fome e sede de ti. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra vá de encontro a cada coração e que o Senhor ministre na vida de cada um, Pai, de uma maneira sobrenatural e particular. Que o teu Espírito Santo permaneça na direção deste culto. Por isso eu oro e te agradeço mais uma vez, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu queria que você soltasse tua Bíblia e desse uma forte salva de palmas a Jesus por essa palavra poderosa. Amém? É forte porque é para Ele. Amém, igreja? Glória a Jesus por essa palavra viva que tem falado conosco. Irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu quero falar de novo. Há 10 anos atrás, eu sofri um acidente e eu perdi o movimento do meu pulso e eu perdi a habilidade de bater palma. Toda vez que alguém fala em aplaudir a Jesus, eu tenho vontade de bater palma e não consigo, porque dói a minha mão. E eu fico olhando, tem gente que bate palma assim como se fosse uma obrigação. E eu queria dizer para você, você tem o privilégio de aplaudir a Jesus. Não é um chavão de crente, não é quando a gente fala assim, aplauda Jesus, irmãos. Quando você aplaude alguém, a gente estava numa conferência esse final de semana e o preletor veio da Austrália para ministrar. E quando ele terminou, o povo levantou de pé aplaudindo. Porque aquilo foi poderoso demais, aquilo que ele liberou, mas eu quero dizer para você que maior do que o pregador da Austrália é Jesus de Nazaré. E ele está aqui, merece o melhor aplauso que você puder dar. Amém? Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Amém? Eu fiz uma cirurgia recente, está difícil. Eu quero segurar e dói eu largo, né? Fiz 2 cirurgias na minha mão, acabei de colocar uma placa, estou cheio de parafuso. Se eu passar num detetor de metal aqui, eu fico preso, pastor. Não tem jeito. Mas graças a Deus, Deus proveu, a cirurgia foi uma bênção, estou me recuperando muito bem. Né? Eu não tinha um movimento, pastor Adriano, eu não conseguia fazer esse movimento. Fiquei 10 anos sem poder girar o meu braço, porque colou um osso no outro. Depois da cirurgia, eu já estou conseguindo fazer esse movimento. E eu acredito, irmãos, em nome de Jesus, que logo, logo eu vou estar aplaudindo a Jesus com essa mãozinha que Ele me deu aqui. Amém? Mas vamos partir para a palavra. Eu coloquei um título aqui para essa palavra. Se você quiser anotar, Ele caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Então, preste atenção aqui. Eu fiz questão de ler o texto todo, porque essa passagem, ela
Desde a primeira vez que eu li essa passagem, eu tive um entendimento. Quando os discípulos dizem um para o outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Eu me identifiquei com esses discípulos porque as primeiras vezes que eu ouvi a palavra de Jesus, o meu coração ardeu. E eu falei, é isso. Quando a gente ouve a palavra de Jesus, o nosso coração queima. Precisa ter fogo de Deus dentro do teu coração, amém? E não é porque eu estou falando, é porque eu estou liberando a palavra dele nessa noite. E em nome de Jesus, você vai sair daqui com o teu coração incendiando na presença dele, amém? Então, ser discípulo de Jesus não é suficiente. Jesus estava ao lado dos discípulos e eles não o reconheceram. Sabe o que isso me diz, irmãos? Que muitas vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus. A gente diz para todo mundo, olha, eu sou discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo a vontade de Deus, e de repente, uma frustração na nossa vida causa uma cegueira espiritual, e aí a gente passa a enxergar somente o problema e não aquele que é a solução. Eu comecei a pensar nisso, irmãos. Muitas vezes a gente fala que tem intimidade com Deus, mas na hora que a coisa fica esquisita, como que você está vendo Jesus? Os discípulos, veja bem o texto, eles andaram com Jesus. Fala no começo, 2 dos discípulos que andaram com Jesus estavam indo a caminho de Emaús, entristecidos porque Jesus morreu. Irmãos, não é suficiente dizer que é discípulo. Eu preciso enxergar Jesus o tempo todo ao meu lado. Além de andar do meu lado, a partir do momento que eu o reconheço como Senhor, Ele passa a habitar dentro da minha vida, dentro da sua vida. Mas acontece que muitas vezes as circunstâncias da vida fazem com que a gente fique cego, espiritualmente cegos. A gente não consegue ver aquilo que Jesus está fazendo, a gente não consegue ver a mão dele agindo, a gente não consegue ver o livramento de Deus, a gente só enxerga o problema. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando e ouvindo o que eles estavam falando, eles estavam lá frustrados. Olha, a gente acreditou tanto, né? Aquele homem que ia livrar Israel, e agora ele está morto. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem algumas frustrações na nossa vida, de expectativas que a gente cria em Jesus. Ele tem coisa que ele não falou nada, mas a gente começa a criar algumas expectativas em Jesus, que não é a vontade dele para a nossa vida, e aí a gente fica frustrado porque não acontece. Eu não sei o que é que você tem colocado diante de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite, tudo que você for colocar diante de Jesus a respeito da tua vida precisa estar alinhado com esta palavra, porque se não tiver alinhado com essa palavra, você vai ficar frustrado. Tem gente que vem para a igreja para ficar rico, aí você não fica rico e fica frustrado com Jesus, que não tem culpa de nada disso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso foco, irmãos, eu falei aqui desde o início, tem que ser adorar a Jesus. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas acontece que muitas vezes a gente já está atrás só da bênção. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma bênção, eu vou na igreja porque o meu marido não tem jeito, eu preciso ir lá interceder por ele, eu preciso ir lá por causa do meu filho, eu preciso ir lá por causa da minha esposa, eu preciso ir lá porque eu preciso de uma porta de emprego. Irmãos, nós andamos muitas vezes na contramão, quando nós temos que ir simplesmente adorar. Quando a gente adora, a gente enxerga Jesus e enxerga o que Ele está fazendo. Mas quando a gente só quer a bênção, esses discípulos, eles queriam apenas alguém que livrasse Israel das mãos do Império Romano. Eles queriam simplesmente que Jesus atuasse na política.
E aí, quando o presidente que a gente votou não ganha, a gente fica frustrado e se frustra com Jesus. E aí existe uma cegueira que acompanha a frustração. Nesse final de semana a gente estava lá numa conferência e falaram um dado lá muito legal. Que, cientificamente falando, toda vez que você começa a murmurar, ou reclamar, ou falar palavras negativas, o seu cérebro, ele produz, literalmente ele produz morte. Porque toda vez que você gera uma palavra negativa, ele vai produzindo coisas que vai te deixando pior do que aquilo que você já estava. Esses discípulos, eles estavam ali, puxa vida, né? A gente acreditou tanto, não deu certo. Você vê que coisa, não adianta andar com Jesus, não. A gente perdeu tempo, tanto tempo que eu estou andando com Jesus e nada muda na minha vida. E aí, quando você tem esse tipo de linguajar, o teu cérebro vai produzir. Eu até anotei. Eu queria ler aqui para você, olha, ele produz neurotransmissores e hormônios. A adrenalina e a noradrenalina. São hormônios e neurotransmissores que ativam o sistema nervoso simpático, preparando o corpo para uma resposta de luta ou fuga diante do perigo. Também produz cortisol. É um hormônio que leva o estado de excitação e é liberado para promover sensação de medo. Preste atenção. Toda vez que você fala uma coisa negativa, gera medo dentro de você. E às vezes você tem medo e não sabe por quê, mas é a tua boca que está gerando isso. Em nome de Jesus, você precisa mudar o teu linguajar e começar a produzir vida em vez de morte. Dopamina. O pessimismo e a baixa autoestima podem reduzir a produção de dopamina, diminuindo a sensação de prazer e motivação. Palavras negativas, ou de maldição, ou de derrota, seja lá o que for, vai diminuir a dopamina, que é uma coisa boa. Também tem a serotonina, muita gente sabe isso, que é o hormônio do sono, para você dormir tranquilo. Começa a falar coisa que não presta, irmãos, depois você não consegue dormir e não sabe por quê. E tem uma outra aqui que chama GABA. Uma falta de GABA pode interferir na capacidade do corpo de parar a resposta da ansiedade e do medo. Você percebe? Esses discípulos, eles estavam de cabeça baixa, reclamando, murmurando. Jesus chega do lado deles, o que vocês estão discutindo? A gente vem para a igreja e ouve a palavra de Jesus, mas se não mudar a nossa linguagem, Jesus vai continuar andando do teu lado e você não vai enxergar. Então, eu preciso que você entenda isso nessa noite. Nós precisamos ter intimidade verdadeira com Jesus. Salmo 25, 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele revelará a sua aliança. Então, nós precisamos, em nome, irmãos, eu comecei a fazer essa oração. Senhor, coloca o teu temor no meu coração. Irmãos, não tem nada que a gente possa fazer para mudar muitas coisas na nossa vida, porque a gente não tem poder de transformar quem nós somos, mas nós temos a palavra de Deus que gera vida. Então, o que nós precisamos fazer? E eu não estou aqui falando só para vocês, irmãos, porque na segunda-feira, quando eu estava falando isso lá na empresa, o Espírito Santo me esmagou, literalmente, porque minha esposa aqui é testemunha disso. A gente está passando um momento dentro da empresa, próximo da temporada, final de ano, onde a gente depende muito de mão de obra. O funcionário não vem trabalhar, o outro deu dor de barriga na sogra, ele tem que levar ela no hospital e não vem trabalhar. E aí você fez uma agenda com o cliente e o cliente não quer saber. Só um parênteses aqui, mas só para você ter uma ideia, o tipo das pessoas estão hoje. A gente vendeu um serviço para um cliente
O cliente, a gente teria que atender ele na segunda-feira. Um funcionário meu faleceu num acidente doméstico e a gente fechou na segunda. Porque ele morreu no domingo e a gente fez o velório, foi no velório dele na segunda-feira. E o cliente ligando. E quando eu atendi o telefone, eu falei, olha, nos perdoe, a gente fez a agenda e tal, mas o funcionário que ia fazer o seu serviço faleceu. Ele falou assim, ele morreu na minha obra? Eu falei, não. Então isso é problema seu, se vira. Eu quero alguém na minha obra. Então, esse tipo de estresse o dia inteiro, eles vêm tentando mudar a nossa mentalidade, a mente de Cristo. Eu não sei o que é que está tentando mudar a mente de Cristo que Deus colocou em você. Porque aquilo que você abre a boca para falar, isso vai identificar. Irmãos, preste atenção. A Bíblia vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? Em nome de Jesus, começa a liberar a palavra de Deus. A gente em casa está maratonando o The Chosen. E a gente acha lindo, né? Eu e a minha esposa, a gente está conversando sobre isso. Que lindo, toda vez que eles vão orar, eles oram a palavra. Falei, olha a chave aí, bem. A gente precisa, em nome de Jesus, quando a gente orar, não ficar falando, só falando. Irmão, você pode ser sincero diante de Deus e colocar as tuas lamúrias para fora. Mas, quando você aprender a orar a palavra, você vai ver o que vai mudar na tua vida, porque Deus é poderoso para velar pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Irmãos, nós precisamos aprender a lançar palavras de vida e não de morte. Amém? Então, a gente precisa tomar para nós as promessas. Jesus chega para aqueles discípulos e diz assim, olha, vocês, depois que eles, olha, preste atenção, porque primeiro eles falam assim, olha, da onde você veio, cara? Faz 3 dias que aconteceu, todo mundo está sabendo da história do Jesus de Nazaré, só tu que não sabe? Ele disse, o que aconteceu? Ele era um cara nota 10, pregava, curava, libertava, fazia, acontecia. E nós estávamos achando que ele ia libertar a gente, mas aconteceu que ele morreu, foi crucificado. E aí, olha o tamanho da cegueira, irmãos. Eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes eu vi o milagre. Quantas vezes eu ouvi testemunho de crente. E no outro dia, a minha palavra continuava negativa, gerando morte dentro de mim. E só aumenta a ansiedade. E só aumenta o medo. Irmãos, está aqui a minha esposa que é testemunha. Há 2 anos atrás, quase que eu morro de depressão dentro da minha casa. Você sabe o que é isso? Pastor Adriano, eu falava assim, depressão? Que bobagem é essa? Isso é frescura. Frescura, porque o cabra que tem Jesus nunca vai ficar deprimido. Sabe aonde eu me achei? Trancado dentro da minha casa. Que eu não tinha coragem nem de me levantar. Porque essa ansiedade, esse medo e as palavras negativas, eu permiti que elas entrassem e eu fui morrendo por dentro. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas em nome de Jesus, o quadro vai mudar. Amém? Sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? Porque os discípulos, eles falaram para Jesus, olha, a gente até ouviu um testemunho aí, que as irmãs foram lá, e o túmulo estava vazio, e elas encontraram 2 anjos, e falaram que ele estava vivo. Irmãos, Jesus falou para esses cabras, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Jesus falou isso, você vai ver na história. Eles estavam lá, andando com Jesus, ouviram isso. Houve o testemunho, olha, ele não está lá. Eu encontrei 2 anjos e está dizendo que ele está vivo. Aí Pedro sai correndo e ele vai lá para saber o que aconteceu e volta e fala para esses caras. É verdade, ele não está lá. E eles continuam reclamando da vida. Quantos testemunhos você vai precisar ouvir para mudar o teu linguajar? Quantas pessoas precisam falar daquilo que Deus fez na vida delas para que você tome uma posição na sua vida? Irmãos, eu confesso, eu estava tão carregado. Eu acho que essa questão dos neurotransmissores aqui que eu falei,
eu estava tão carregado disso que eu não conseguia sair do lugar. A minha esposa, graças a Deus, foi um instrumento de Deus para me ajudar. E aí ela conheceu uma pessoa que qual que é a profissão? Terapeuta, né? Lá do Paraná, que me atendeu online. Eu não tinha capacidade de sair da minha casa. Então, ela conseguiu alguém para falar comigo. E aí eu ligava o celular e conversava com ela. Em uma semana ela falou, você está bem. Uma semana não, perdão. 4 semanas, né? 4 sessões ela falou assim, você está bem. Não precisa mais da minha ajuda. Eu falei, glória a Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e vela pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que curou a minha vida. O Senhor que me resgatou de um mar de lama. Irmãos, eu tinha uma vida desgraçada. Eu era de uma família totalmente, olha, não tem como. Se você conhecer a minha história, falar que a pessoa que eu sou hoje, aonde Deus me colocou, com quem eu tenho me relacionado. Irmãos, o fato de eu estar aqui hoje, eu entendo, irmãos, o dia que há 10 anos atrás que a gente sofreu um acidente na estrada, a 110 por hora eu bati de frente de um carro que estava vindo na posição contrária. Até hoje eu não consigo entender. Porque do outro carro não sobrou ninguém. 4 pessoas estavam lá, morreram os 4. E a minha família está inteirinha viva. Para glória e louvor do nome de Jesus. E eu só posso acreditar, igreja de Jesus, que Jesus, Ele manteve eu e a minha família viva, porque Ele queria que eu estivesse aqui hoje, liberando essa palavra para vocês. Sabe, irmãos, tem dia que eu estou fazendo algo para Jesus, tudo que eu faço, eu falo, Jesus, se foi por isso que o Senhor poupou a minha vida lá atrás, já valeu a pena. Já valeu a pena. Sabe, irmãos, ter a honra de poder compartilhar a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Eu sou o cara mais grato da face da terra por isso. Então a gente precisa, em nome de Jesus, aproveitar, irmãos. Você vem para um culto como esse. Eu estou falando para você daquilo que Deus fez na minha vida e estou liberando a palavra de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui e amanhã não vai sair palavra negativa da sua boca. Eu estava numa mesa nessa conferência e a gente estava brincando, né? Porque era uma conferência de casais e aí pediram para falar, era para falar assim, o que o casal, qual que era a frase que representava mais o casal. E a gente começou a olhar um para o outro e lembrar do que as pessoas falam a nosso respeito. E aí um casal do lado, ele falou assim, nós somos um casal de chato. Aí o casal que estava à minha esquerda falou assim, não é chato não, eu não aceito palavra negativa, de jeito nenhum. Aí eu pensei, eu falei assim, eu ia falar que nós também somos chatos, mas eu ia falar brincando. E assim, a gente junto, tem hora que a gente não se aguenta a chateza. Mas eu falei assim, é verdade. A irmã falou assim, eu não aceito na minha casa palavra negativa. Ela entendeu esse mistério. Eu saí de lá e falei assim, Jesus, eu vou tomar posse disso para a minha vida. Eu preciso começar a liberar palavras que geram vida e não morte. Amém? Então, irmãos, a gente precisa se agarrar nas promessas. Jesus, ele começa a falar com os discípulos, olha, vocês são lerdos demais. Meu Deus, quantas vezes eu falei para vocês de tudo que ia acontecer e que eu ia ressuscitar. E aí Jesus começa a abrir as escrituras e ele vai desde Moisés, dos profetas, ele vai pegando os textos, irmãos, eu não vou ler aqui as referências porque vai demorar, mas Jesus tem muita referência na Bíblia apontando o sacrifício de Jesus. E Jesus falou para eles, eu vou voltar, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, Jesus não abandona a minha e a tua vida. Amém? Tem hora que a gente parece que está sozinho. Tem hora que parece que
Jesus esqueceu da gente, mas Ele não esquece da nossa vida. Sabe, irmãos, eu tinha um problema e graças a Deus Jesus me curou e eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me direcionando a contar esse testemunho. Eu tinha um problema que toda vez que, desde quando eu casei com a Silvana, se ela saía de perto de mim, me dava uma aflição e na hora me dava um nervosismo e às vezes eu ficava até bravo com ela. Aí nasceu meu primeiro filho, às vezes a gente saía, ia para um shopping, ia para o mercado, alguma coisa, e ela, que não tinha problema nenhum, largava o meu filho pequenininho, ele saía correndo e sumia da vista da gente. Eu ficava num desespero de causa, mas pensa numa irritação, e eu ficava bravo com a minha esposa. Aí agora, há pouco tempo atrás já, isso aqui em Bertioga, eu fui pagar uma conta na oficina e eu falei para ela, vou ali pagar o negócio e já volto. Ela ficou lá na frente, dentro do carro. Eu fui lá, paguei, quando eu voltei, cadê a minha esposa abençoada? Ela saiu para comprar uma paçoquinha. E não falou nada para mim, eu já queria esganar ela pelo pescoço. Eu falei, meu Deus do céu, cadê essa mulher? Já comecei a ficar bravo, ia andar para os lados. Daqui a pouco eu olhei lá de longe, ela fazendo assim. Tipo assim, eu tô aqui, fica calmo, não estressa não. E aí eu entendi, irmãos. Eu cheguei em casa e falei para ela, bem, a gente precisa orar. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, eu não estou enxergando Jesus no meio dessa história. E aí a gente foi orar, o Espírito Santo me levou para a minha infância. Eu compartilhei isso com a minha mãe agora, depois de, já eu com 51 anos, né? Fui falar isso para minha mãe. Agora faz uns 15 dias que ela estava aí. E ela separou do meu pai e ela logo ela casou de novo, ela arrumou outro marido. E aí o meu pai, de um tempo depois, ele volta tentando reatar o relacionamento. E aí eu estou indo trabalhar, eu estava com 14, 15 anos, eu estava no meu primeiro emprego, eu estava saindo para trabalhar, meu pai chegou e eu não sabia o que eu falava para ele. E a minha mãe estava com outra pessoa. Eu acho que ele viu na minha cara, ele falou assim, tua mãe está com outro? Eu falei, tá. Chama ela, eu queria falar com ela. Ele estava tentando reatar o relacionamento. Mas aí a minha mãe já estava página virada, não quis saber. E a vida que segue, eu saí dali e fui embora. E eu fiquei orando e falei, Senhor, mas o que tem a ver essa história? Porque a hora que eu orei, o Senhor me levou para essa cena. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que o diabo naquele dia plantou no meu coração uma semente de abandono. Porque eu vi o meu pai indo embora como se nunca mais eu tivesse meu pai comigo. E aí eu cresci com esse sentimento dentro de mim que eu tinha que estar com as pessoas de mão dada, agarradinho, porque se saísse de perto eu entrava em desespero. E eu comecei a chorar e falei, Jesus, me ajuda, porque eu ficava com aquele sentimento sempre de que Deus mesmo ia me abandonar, que Deus ia me deixar sozinho. E aí eu falei para ele, Senhor, qual que é a tua verdade no meio disso? Ele disse para mim assim, eu estava com você naquele dia. Eu queria te pegar no colo. Eu nunca te abandonei. Eu nunca deixei você sozinho um dia sequer. Eu sempre estive do teu lado. Irmãos, eu me emociono de lembrar disso porque eu fui curado. A minha esposa agora ela sai de perto, ela já sabe já, que não se incomoda mais com isso. Mas isso trouxe uma cura. Eu estava exatamente como os discípulos a caminho de Emaús. Eu estava cego, não enxergava Jesus do meu lado, achei que Jesus tinha me abandonado. E hoje eu posso dizer com a boca cheia, Jesus, Ele anda comigo, Ele mora no meu coração, Ele não me abandona, Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Amém? Pega isso para a tua vida como uma verdade, Jesus, Ele não abandona você. Então, ao contrário das palavras negativas, a palavra de Jesus que gera vida. Não é o positivismo, preste atenção, porque tem gente que acha que só falando coisas positivas vai dar tudo certo. Tem hora que as coisas não dão certo. Lembra de Paulo e alguns apóstolos? Quando eles estavam indo para um caminho que às vezes o que esperava lá era açoite, era apedrejamento, era coisas que não eram boas, mas era a direção de Deus. Então nem sempre tudo é as mil maravilhas, mas a palavra positiva,
A palavra da promessa de Deus para a nossa vida, ela gera vida em nós. Jesus é o Emanuel. A hora que eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou comigo, ele é o Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele não abandona a minha e a tua vida, amém? E eu sou curioso, gosto de ler, eu tenho uma versão da Bíblia Strong, que você vai ver lá a raiz da palavra. E eu peguei por curiosidade e fui ver o que era Emanuel, que Isaías falou. E depois eu fui lá no Novo Testamento e vi o que era Emanuel. E por incrível que pareça, Emanuel no hebraico e no grego quer dizer Deus conosco. Ele está com a minha e com a tua vida e não nos abandona. Amém? Então, irmãos, os discípulos aqui, eles querem compartilhar a dor com Jesus, enquanto Jesus compartilha promessas. Jesus compartilha coisas boas. A gente precisa parar para pensar o que a gente comenta quando encontra alguém. Irmão, sabe qual que é a palavra mais ouvida hoje? Talvez você se identifique comigo. Eu vou falar daquilo que eu mais ouço. Eu ligo para alguém, ou eu mando mensagem, ou eu converso com alguém, e aí, como é que tá? Na correria. Parece que a palavra na correria virou um negócio que não pode faltar no vocabulário do cidadão brasileiro. Irmãos, na correria quer dizer o quê? Na correria do quê para quem? Você está correndo atrás do quê? A gente tem que parar, irmãos. Até quando você chega perto de alguém, ou quando você vai visitar alguém, o que está saindo mais da tua boca? Porque eu sempre brinco isso em casa, né? Que às vezes a gente chega perto de alguém, e aí não parece não, é verdade, né? Porque como a palavra gera morte, presta atenção não só na nossa vida, mas também na vida do outro. Porque você já reparou que você vai falar coisas negativas para alguém, a pessoa sempre tem uma coisa mais negativa ainda do que a sua? Você vai falar assim, nossa, a coisa lá em casa está difícil. Aí o cara fala, está difícil na sua casa? Você não está vendo a minha. Lá que está complicado. Porque, não, na minha casa, meu marido ficou doente. Só isso, lá na minha casa é o meu filho, é não sei quem. Parece uma disputa de coisa ruim. Irmãos, em nome de Jesus, que da tua boca saiam coisas boas, que saiam as promessas de Deus. Irmãos, sabe aquela mulher que o filho estava morto, ela está correndo atrás do profeta, e o profeta de longe vê aquela mulher, e ele manda o servo dele, vai lá ver o que aconteceu. Ele chega primeiro e pergunta para ela, vai bem contigo? Ela disse, tá tudo bem. Você já viu alguém com o filho morto em casa falar assim, tá tudo jóia? Sabe por que ela não falou isso para aquele abençoado? Porque ele não podia fazer nada. Ela espera chegar no profeta e fala assim, o filho que você profetizou e eu tive, agora ele ficou doente e morreu. Então, irmão, sabe quando você for falar alguma coisa que não seja positiva, fala para quem pode resolver. Fala para Jesus de Nazaré. Dobra o teu joelho e fala, chorando, de qualquer maneira, mas diga para ele, Jesus, a coisa está difícil, eu não sei o que fazer. Coloca palavras de bênção na minha boca. Muda a minha trajetória, o meu destino. Fala, mas para quem pode resolver, não adianta você ficar fazendo grupinho por aí, falando porcaria. Começa a abrir a tua boca e profetizar aquilo que é de bom, aquilo que Deus profetizou a teu respeito. Eu sei que você tem promessa de Deus na tua vida. Irmãos, desde da semana que a gente se converteu. Eu não sei você, mas quantas promessas de lá para cá a gente já recebeu. E o que a gente faz com isso? A Bíblia diz que quem crê no profeta prospera. Então, irmão, você recebeu uma palavra, uma promessa. Além das promessas da palavra de Deus, às vezes Deus usa alguém para falar com você. O que você está fazendo com essa palavra? Então pega essa palavra e faz ela prosperar na tua vida em nome de Jesus, amém? Lembre-se, a gente já ouviu isso várias vezes lá na Rocha Bertioga. Repita assim comigo, bons olhos, linguagem de fé e mente renovada. Você pode dizer isso de novo? Bons olhos, linguagem de fé
e mente renovada. Irmãos, quando você tem bons olhos, sabe, é aquela pessoa que, quando ela vê uma coisa, ela enxerga algo positivo. Tem gente que quando vê, só tem coisa negativa para falar. Mas a gente precisa ter bons olhos para falar aquilo que é de bom, sabe? A linguagem tem que ser uma linguagem de fé. Irmãos, lembra, tem uma frase que está me perseguindo esses dias. Eu li em algum lugar, não me lembro. Que a obediência é a prova da nossa fé. Então, irmão, linguagem de fé, ela precisa estar acompanhada de atitudes de obediência. Então, não adianta eu falar que sigo Jesus e não obedeço a sua palavra. Eu preciso andar em atitude de obediência para provar a fé que eu digo que tenho. Amém? Então, preste atenção. Você precisa entender isso. Que quando você falar, está difícil, o governo não ajuda, as coisas só pioram, vai continuar produzindo coisa ruim na tua vida. Mas quando você falar, em nome de Jesus, olha, eu passei por uma situação de um acidente, eu passei por uma enfermidade, mas Jesus me curou. Sabe, mostra o lado bom da história, usa a linguagem de fé, usa uma mente renovada, que não fica só trazendo desgraça. Amém? Então, o povo tinha uma palavra, tinha testemunho, as mulheres testemunharam, Pedro foi lá e testemunhou, mas não adiantou nada. O que mudou no teu falar depois de você ouvir tanta coisa que você vem aqui toda quinta, todo domingo? Eu anotei algo que eu li, irmãos, que eu achei muito importante. Você não pode corrigir o que você não está disposto a enfrentar. Tem mudanças na nossa vida que precisam acontecer e você precisa enfrentar isso. O que você permite sempre continua. Sabe, você permite que alguém que anda do seu lado continua jogando você para baixo. Vai continuar assim. Até que você fala assim, chega. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi em Deus, eu escolho com quem eu quero andar. Eu escolho as pessoas com quem eu quero andar. Então, quando eu vejo uma pessoa muito negativa, eu me afasto dessa pessoa. A pessoa me convida uma vez, duas, três para ir na casa dela, e eu começo a ver que toda vez que chega lá só sai fofoca e confusão. Próxima vez que me chamar, eu estou ocupado, não posso ir. Mas se a pessoa contribui para o meu crescimento espiritual, eu quero colar nela. Porque é esse tipo de gente que vai levar você para mais perto de Jesus. Amém? E a última parte aqui fala: comportamento permitido é perpetuado. Um comportamento de morte, um comportamento negativo. Se você permite isso, você perpetua isso na tua vida. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero dizer para você que você hoje precisa assumir uma postura de metanoia, de transformação de mente, mente renovada, para mudar algumas coisas, porque eu vivo falando isso lá no meu trabalho com os meninos lá. Eu falo, olha, para de reclamar da vida ruim e toma uma iniciativa de mudança, começa a fazer alguma coisa. Um funcionário meu essa semana veio lá, poxa patrão, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, meu aluguel está atrasado, eu não sei mais o que eu faço. E aí eu peguei ele que faltou no trabalho um dia, pegou um serviço por conta própria, e ele disse que estava no dentista e foi fazer um serviço. Aí quando ele chegou lá falando para mim essa história, eu falei, sabe por que você está vivendo isso? Porque você continua enfiando cada vez mais a tua vida na lama, por causa de mentira, por causa disso. Você está me roubando, você roubou meu tempo. Eu pago o seu salário, aí você vai lá, consegue um atestado e vai prestar um serviço sozinho. E aí você vem falar para mim que não sabe por que a tua vida não melhora? Irmãos, eu não perdoo, não. Esse tipo de situação eu sou obrigado a falar. Então, eu quero dizer para você que essa palavra, Jesus, eu vou tentar resumir aqui porque o tempo voou. Jesus, quando ele abre as Escrituras, ele começa a falar, os discípulos falaram assim que estava ardendo o coração lá atrás, quando ele estava liberando a palavra. Mas quando ele abriu, quando ele partiu o pão, as escamas dos olhos caíram.
Irmãos, esse aqui é o pão vivo que desceu do céu. Quando você vem para um culto como esse, ou quando você está lendo a Bíblia na sua casa, o pão está sendo partido, e eu quero dizer para você, que quando você parte esse pão, e compartilha esse pão, os teus olhos se abrem. Quando você compartilha, encontra alguém na rua, começa a fazer isso. Encontra alguém na rua e libera essa palavra. Libera um versículo que seja da palavra de Deus na vida de um outro irmão. Sabe, irmãos, eu tinha uma época, logo quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa e um irmão, também novo convertido, a gente andava junto. E aí a gente se desafiava quem decorava mais a Bíblia. E aí a gente todo dia tinha um versículo para falar para o outro. Irmãos, eu nunca cresci tanto em Deus como nesse período. Até hoje eu lembro de versículo, onde está escrito o capítulo, versículo e o texto inteirinho. Só porque eu compartilhava com ele. Mas quando você compartilha, Jesus ele está partindo pão e compartilhando. Então quando você compartilha essa palavra, irmãos, os olhos se abrem. E você consegue ver aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Amém? Então preste atenção. Eu não sei se você não precisa levantar a mão, só pensa aí. Quantos de vocês já leram a Bíblia toda? E quantas vezes você leu ela? Isso é importantíssimo na vida de um crente, porque quanto mais eu conheço essa palavra, mais os meus olhos se abrem e eu consigo ver como Deus trabalha, a maneira que Deus está fazendo, e eu consigo descansar nele. Mas tem gente que vem para a igreja e só escuta a palavra quando vem para o culto. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Irmãos, isso aqui é pão que alimenta, tem que ser todo dia, não pode ser de vez em quando, só no dia de culto. A gente precisa ter gosto. Sabe, irmãos, o dia que eu entendi isso, eu comecei a orar todo dia. Senhor, me dá fome, me dá fome, me dá fome, me dá fome, me dá fome. E aí, quando eu entendo que ela também é a água da vida, eu falo, Senhor, me dá sede, sede, sede. Eu quero sede e fome da tua palavra. Irmãos, hoje, eu louvo a Jesus porque não tem mais peso para isso. A gente acorda 6 horas da manhã e a gente vai ler a Bíblia e fazer devocional. Eu e minha esposa junto. Demorou muito para isso acontecer, mas hoje a gente tem prazer em acordar cedo, ir lá e abrir as escrituras, a gente lê e conversa e compartilha aquilo que Deus falou com ela, aquilo que Deus falou comigo, irmãos. Isso é poderoso demais, isso transforma a nossa vida. Então, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurados aqueles que leem. Preste atenção. Bem-aventurado, sabe que é feliz. É uma pessoa que tem prazer em Deus, aquele que lê as palavras dessa profecia e as coisas que nela estão escritas. E ele vai dizer, porque o tempo está próximo. Você vai ver, irmãos, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabia que o Salmo 119, ele é dividido em trechos de 8 em 8 versículos? E cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. E o escritor ele fez questão de dizer que a palavra de Deus é tão linda, tão poderosa, que todas as letras do alfabeto dá para falar da palavra de Deus. Então, irmãos, isso é apaixonante quando você entende a importância dessa palavra na tua vida. Aí os seus olhos vão estar escancarados. Sabe, irmão, a gente fala às vezes de enxergar coisas no reino espiritual. Não tem como se você não tem intimidade com essa palavra. Lembre-se, a palavra de Deus tem poder para abrir os teus olhos. Quando os olhos se abrem, o fogo arde em nosso coração. Assim como aconteceu com esses discípulos, eu quero dizer para você, que se no teu coração não arde quando ouve essa palavra, irmãos, tem alguma coisa errada, não é com a palavra, é comigo e com você. A nossa vida precisa ter sabor, sabe? Quando você se alimenta dessa palavra, ela precisa ter sabor. Eu sei assim, tem dia que a minha esposa, esses dias ela falou bem do céu, a palavra de Deus hoje me pegou. Eu falei, o que foi? Eu li aqui que Jesus falou que aqueles que falam que vai orar por alguém não oram e se peca. Jesus me pegou porque às vezes eu falo isso para alguém e eu esqueço de orar. E sabe, irmão, essa palavra ela penetra lá dentro. Eu duvido se ela agora, se você pedir oração para ela hoje, se ela vai esquecer amanhã.
Porque essa palavra, ela penetra dentro da gente e muda a nossa vida. Mas se eu não conheço, se eu não leio, se eu não busco, eu vou continuar cego. Então eu queria que você entendesse algo, irmão. Salmo de número 133, nós estamos falando aqui de compartilhar a palavra e o pão. Fala também de comunhão, porque a Bíblia fala que é neste lugar que Deus ordena a bênção. A comunhão, irmãos, é algo poderoso demais. Poderia falar aqui meia hora sobre isso, mas eu quero acelerar aqui. Quando há olhos abertos e coração queimando, irmãos, isso transforma a tua vida. Quando você tem os olhos abertos e o coração teu queima quando ouve a palavra, então alguma coisa vai acontecer na tua vida. Você precisa apenas se posicionar. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu ouvi uma vez e toda vez eu gosto de falar isso, irmãos, porque é uma coisa mais simples do mundo, mas que mudou a minha vida. Um cidadão estava na igreja durante o culto o tempo inteiro assim, e o pastor prestou atenção que ele estava o tempo inteiro assim. No final do culto foi cumprimentar o irmão e perguntou: tá tudo bem com você? Tá. Eu achei que você estava com dor de ouvido. Ele falou: não, pastor, é que é a primeira vez que eu venho na igreja. E eu falei para uns amigos meus que eu ia vir na igreja, e o meu amigo falou assim: ó, quando você chegar lá, faz o seguinte, não faz igual um monte de gente por aí não. Você não deixa a palavra entrar por um ouvido e sair por outro. Então eu tampei um lado. Porque a palavra agora, ela entra de um lado e ela não tem para onde sair, ela desce para o meu coração, pastor. Irmãos, que coisa mais simples do mundo, o cara humilde falar um negócio desse. Mas pensa numa verdade absoluta. Às vezes a gente vem, irmãos, eu não sei quantas vezes, eu faz 27 anos que eu sou cristão. Eu não sei, se a gente contar aí pelo menos aí 2 vezes por semana, quantos cultos eu já participei, quantas verdades eu já ouvi, quantas coisas você já ouviu. E o que valeu isso na tua vida? Eu teve um dia que eu falei isso para Jesus. Jesus, eu não aguento mais essa vida medíocre. Porque eu falo para todo mundo, você sabia que Jesus te ama? Mas eu não estou me sentindo amado não. Eu não me sinto parte do teu corpo. Irmãos, Jesus me pegou. Hoje eu me sinto amado por Jesus. Eu sei que faço parte do corpo dele. Aleluia. Então preste atenção, irmãos. Jesus diz assim, o evangelista João diz assim: Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim o amor de Deus tem o controle da casa. Fica à vontade e amadurece em nós e não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor, não há espaço para o medo. Sabe, aqueles discípulos estavam com medo. E aí, o que eu entendo e aprendo aqui é que toda vez que há medo no nosso coração, irmãos, é porque o verdadeiro amor que lança fora o medo, ele não está impregnado em mim. E para ele estar impregnado, eu preciso estar mergulhado nessa palavra. Então entenda, a obediência, ela é a prova disso tudo. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Irmãos, eu teria muita coisa para dizer, mas eu estou olhando o relógio aqui e ele está me incomodando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?